Então, como que vocês se encontram? E eu tô muito animado para falar disso com vocês, porque é um livro que o Espírito Santo falou assim: eu quero que você coma desse livro. Agora eu recebi desafio para ser pastor de uma nova igreja, então eu preciso aprender como o jeito que Deus quer que a igreja se expanda, o jeito que Deus quer que a igreja viva. E Atos dos Apóstolos, se você não entendeu ainda, é um plano, assim, é como se Deus falasse assim: ó, é desse jeito que eu faço, é desse jeito que eu quero que aconteça. Muito louco isso, porque eu acho que a coluna assim, do livro de Atos é Atos 1:8, que mostra o que Jesus queria mesmo com o Evangelho. Ele fala assim, ó: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e os confins da terra. É como se falasse o plano de Jesus era esse: ó, primeiro vai ser em Jerusalém, vocês vão expandir em Jerusalém, o negócio vai bombar aqui na capital. Jerusalém era a capital religiosa do mundo na época, todo mundo ia até Jerusalém para adorar a Deus. O Deus era falado no mundo todo, em Roma, no Egito, na Etiópia, em todos os lugares. Então eles precisavam ser em Jerusalém, o primeiro lugar era em Jerusalém. E depois precisava ir para a Judéia, depois precisava ir para Samaria, e depois precisava chegar nos confins da terra. E Atos vai narrar essa história, ele vai dar Jesus dá o pontapé, incita os seus apóstolos, os seus discípulos a espalhar essa mensagem para o mundo inteiro. Mas você vê que é uma grande loucura, porque depois o livro de Atos vai contando como isso aconteceu, porque o Evangelho, em décadas, ele chegou de Jerusalém a Roma. Ele chegou em quase não todas as cidades do Império foi alcançada pelo Evangelho. E uma coisa que você tem que entender é que ele é o primeiro livro da história cristã. Ele é o esboço do plano, da ordem. Vai começar em Jerusalém e vai terminar no confim da terra. E você não pode mesmo ler o livro de Atos como algo isolado. Uma história bíblica. Não é uma história bíblica. Deus, ele não mudou. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. A forma de pregar o Evangelho foi repaginada, mas o conteúdo da mensagem é o mesmo. Os problemas dos seres humanos mudam alguma coisa, mas sempre existe um ser humano que precisa do Senhor. Atos é um livro atual, é um livro que você tem que ler para hoje. Os dias de hoje precisa ser conectado com a igreja que Jesus planejou lá em Atos dos Apóstolos. E você tem que entender, porque muitos autores eles falam que o Evangelho o livro de Atos, ele está falando da ascensão de Jesus, da descida do Espírito Santo e da expansão. Então ele é ascensão, descida e expansão. A ascensão de Jesus provoca a descida do Espírito Santo, e a descida do Espírito Santo provoca a expansão do Evangelho. E vamos para lá, gente. Atos, para quem não sabe, Atos é um livro que ele foi escrito junto com o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos eram para ser um livro só. São 2 volumes de um mesmo livro. Então, tudo aquilo que Jesus fez, a vida... Então, o livro de Atos dos Apóstolos é a vida de Jesus, né? No Evangelho conta a vida de Jesus, em Atos conta como a mensagem de Jesus chegou no mundo. Então é um livro só, ele conta desde o nascimento de Jesus até quando a mensagem de Jesus ficou famosa no mundo e chegou até em Roma, né? Milagres, curas, maravilhas. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos eram para ser um livro só. Então a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos pelo mesmo autor, que é Lucas, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, um pouco mais sobre Lucas, mas é um livro só. Então leia o Evangelho de Atos sempre linkando com o Evangelho de Lucas, porque Lucas escreveu o Evangelho de Lucas já querendo contar a história de Atos, né? Contar desde quando Jesus nasceu e quando a mensagem de Cristo ficou famosa no mundo. Outra coisa que você precisa entender é a importância da mensagem. A primeira é que narra a história da Igreja dos Apóstolos, da Igreja Apostólica, e ela faz conexão, né? Ela começou a fazer a conexão do que Jesus viveu e do que Jesus começou a ensinar através da vida dos apóstolos, como eu já disse. Não é um livro sobre os apóstolos. Isso é um negócio que você tem que entender. Não, como assim? É Atos dos Apóstolos, não é um livro dos apóstolos? Não é. Por mais incrível que pareça, o livro de Atos dos Apóstolos vai falar dos apóstolos com Jesus, né? Imagina que os discípulos estavam ali, Jesus dá a ordem e fala assim: vamos pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Mas
ele não é um livro que vai colocar nenhum apóstolo no palco. Ele é um livro que coloca Jesus no centro. Ele é um livro que coloca o Espírito Santo no centro. Tem muitos autores que dizem que o livro de Atos não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo, ou Atos de Cristo, porque ele não evidencia muito, não dá moral muito para apóstolo nenhum. Ele, na verdade, ele vai falar do começo dos apóstolos, vai falar depois de João na Porta Formosa junto com Pedro, vai falar da morte de Tiago, e depois muitas coisas aconteceram pelas mãos do diácono, né? Estevão era um diácono, Filipe era um diácono que pregou o Evangelho em Samaria. Então eles não estão muito querendo detalhar a vida de cada apóstolo, de cada discípulo de Cristo. Eles querem mostrar como o Evangelho chegou no mundo, como que aconteceu e qual é o propósito, né? Então a importância é que ele faz uma conexão. Você tem que entender isso. É um livro que conta a história do Espírito Santo, como o Espírito Santo agiu nos homens. Você vê, ó, poucos apóstolos vão ser mencionados, né? Tiago, João, Pedro, posso estar me esquecendo de alguém aqui, e o apóstolo Paulo. Então ele não é um livro que vai jogar um apóstolo no centro, ele coloca Jesus no centro. Vamos lá. Para você entender o livro de Atos, você vai ter que entender que o livro de Atos ele é uma dobradiça. Ele é uma ponte. Ele vai fazer a ponte entre a vida de Jesus e o ensino de Jesus nas epístolas. Ele vai fazer uma ponte entre o judaísmo, que Jesus viveu um tempo, e Jesus foi judeu, Jesus viveu na lei, cumpriu a lei, foi um excelente judeu, né? Por isso que eu sempre falo quando eu vou dar aula no ITQ, quando eu vou dar aula para meus alunos, eu falo assim, ó, você não pode desprezar o judaísmo, porque o seu Deus é judeu. Porque o seu Deus, Jesus, o Cristo, quando ele era homem, ele foi um judeu. Então você tem que estudar o judaísmo, tem que aprender sobre o que os judeus fazem ou faziam, para você entender a cultura que o seu Senhor nasceu. Então o Atos dos Apóstolos ele é algo que faz uma transição, uma ponte entre o judaísmo e o cristianismo que vai ser ensinado nas epístolas, né? Então você tem que entender muito bem isso, porque naquele tempo que foi escrito Atos, o que acontecia? Não existia essa ideia de cristianismo. No livro de Atos, as pessoas que acreditavam em Jesus ou Messias, eles acreditavam em Jesus ou Messias, muitos eram judeus que acreditavam que o Messias havia vindo, morrido na cruz e ressuscitado. Eles viviam no judaísmo e acreditavam que o sacrifício de Jesus pagou o pecado deles, que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Mas eles viviam um tipo de judaísmo. O cristianismo, até as primeiras décadas depois que Jesus morreu, ele era um tipo de judaísmo. E mais pra frente, depois na Antioquia, que eles vão ser chamados pela primeira vez de cristãos. Tudo isso Atos vai falar, né? Então, você tem que entender isso. Que o livro de Atos é a ponte entre o judaísmo e o cristianismo que se entende hoje. Ele é uma ponte entre a vida de Jesus que Jesus viveu aqui na Terra e os ensinos de Jesus através das epístolas. Doutrina da graça, doutrina da salvação, doutrina do pecado do homem, de muitas doutrinas, né? Principalmente a doutrina da salvação pela graça, pela fé, ela vem... o livro de Atos ele faz essa ponte, ele fala assim, ó, pra gente chegar lá nas doutrinas, como que o evangelho funciona, nós precisamos entender como que ele começou, né? Como que ele começou a ser espalhado pelo mundo. Eu acho que o livro de Atos também, ele é uma receita, ele é o jeito que Jesus queria deixar para nós que somos pastores, evangelistas, pessoas que estão levando o evangelho. Ele é uma receita de como uma igreja deve ser, como que funciona o crescimento de igreja. E tem duas coisas que a gente tem que ficar muito esperto: numerolatria. Minha igreja tem 1000, minha igreja tem 3000, minha igreja tem 200. E às vezes o pastor tem uma igreja de 40 pessoas, 40, 20 pessoas, ele fica triste. Nossa, eu não tenho pessoas na minha igreja. E fica frustrado com isso. Então a gente não pode ter numerolatria, idolatrar os números. Aquela igreja tem mais, então é porque lá tem Deus, e aqui tem menos, não tem. Não tem nada a ver isso. A gente não pode cair nesse negócio da numerolatria. Mas também não podemos cair na numerofobia, que é o medo de crescer, que é o medo de que as pessoas venham até Jesus. Porque a gente vê que começou o evangelho com 120 pessoas, não é um número grande para quem quer alcançar o mundo. Se uma pessoa começa com um grupo de seguidores, um grupo de irmãos com 120 pessoas, e falar, nós vamos alcançar o mundo, foi o que Jesus fez. E eu falo, esse cara é louco, cara, só tem 120 aqui, como nós vamos alcançar o mundo? Mas Jesus começou com poucas pessoas, e 120 pessoas incendiaram o mundo.
Foi em 120 pessoas em Jerusalém que o Pentecostes aconteceu e Deus até hoje está falando com a gente aqui através do celular. Você vê que coisa louca? Então são duas coisas que ele deixa muito claro. Não tenha medo de crescer e não tenha adoração, reverência por crescer. Porque isso é Deus que faz. Deus dá o crescimento. Uma outra citação é que ele deixa muito claro como que é a forma que ele quer que aconteça. Pregação do evangelho e oração. Ninguém pode se levantar diante dos homens se antes não se dobrar diante de Deus. Ninguém pode curar enfermos se antes não for curado no secreto, em oração, buscando o Senhor. Ninguém poderá chegar até imperadores, procuradores romanos, pessoas de autoridade, se antes não se curvar ante a autoridade do Senhor em oração. Por isso que ele deixa muito claro, oração e o ministério da palavra. Você deve orar, você deve buscar, você deve buscar o Senhor, mas você deve também pregar a palavra, estudar a palavra, para você estar preparado para falar de Jesus para quem for. Então, essa é uma coisa que a gente esquece. A gente está tão ocupado fazendo 1001 coisas na igreja, procurando estratégias de crescimento, e o Senhor fala assim, oração e ministério da palavra. Me busca no secreto e prega em público. Me busca e prega. Me busca e aprenda sobre a palavra para você poder... que é esse? Os apóstolos em Atos, eles decidiram assim, ó, nós não vamos mais ficar perdendo tempo. Não perdendo tempo, mas eles delegaram a função. Assim, os diáconos vão ser estabelecidos para cuidar das viúvas, para cuidar da assistência social, justiça social. E nós vamos ficar responsáveis por orar e pelo ministério da palavra. O que é esse ministério da palavra? É procurar formas de aprender a palavra para poder passar para outras pessoas. Procurar meios de fazer esse evangelho através do estudo, através da pregação, de fazer esse evangelho chegar em pessoas. Então, oração e ministério da palavra. Uma outra situação, por que o livro de Atos foi escrito, é por causa da urgência da mensagem. Era um negócio que precisava chegar no mundo inteiro. Então, era uma mensagem que eles tinham consciência, desde o dia que eles conheceram Jesus, que isso precisava alcançar o mundo todo. Então tinha uma urgência para isso acontecer. Isso não ia acontecer, quando der. Não, eles precisavam fazer isso acontecer. E precisava chegar em capitais, províncias, cidades pequenas, precisava chegar em tudo quanto é lugar. E de fato chegou, em décadas, saiu de Jerusalém e foi para Roma. Alcançou todo o império. Mas como que aconteceu isso? Duas situações, ortodoxia e uma vida piedosa. Como assim ortodoxia? O que é ortodoxia, Vitor? Não sei, você está falando grego aí pra mim. Tô vendo esse vídeo, tô gostando, mas ortodoxia é firmeza na palavra. É você fazer de acordo com o que a palavra manda. É você cumprir as escrituras, ser firme. Não abrir concessões para o erro, não abrir concessões para uma vida errada e viver de acordo com o que Jesus ensina. Isso é ortodoxia. É você seguir o que Jesus mandou, é você não ter meio termo. E outra coisa é a piedade. Beleza, você faz tudo certo, você é firme na fé, você é firme na Bíblia, na palavra, mas você também, as pessoas veem que você ama, as pessoas sentem o seu coração, as pessoas sentem o seu abraço, as pessoas olham para você e veem Jesus. Agora, as igrejas elas sempre têm um extremo, né? Tem igreja que é muito ortodoxa, ela faz tudo, é assim, porque nós somos radical. Beleza. Mas eles não alcançam um perdido, não abraçam ninguém, não tem piedade, não tem fogo. E tem o outro extremo, nós faz as coisas, nós ganha alma, nós vai na rua, mas não observa a palavra, sabe? Age como se Deus ele pudesse ser manipulável. Como nós estamos ajudando pessoas, nós podemos fazer de qualquer jeito. Não! Então, tem que ter esse equilíbrio, ortodoxia, firmeza na palavra e piedade. As pessoas têm que saber que eu amo, tem que sentir poder. Tanto é que Paulo, que é um grande ícone no livro de Atos, ele vai falar que Paulo ele não pregava só com palavras, ele pregava com a demonstração do poder de Deus. Qual que é o poder de Deus? É o amor. As pessoas alcançavam curas, as pessoas elas eram tratadas pelo poder de Deus. Vamos lá, agora vamos falar sobre o autor de Atos. Você está lendo Atos, você quer saber sobre o autor. O autor de Atos é Lucas. Já falei. Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Lucas era médico e historiador. Médico e historiador. Ele é o único escritor gentil do Novo Testamento. Acredita-se que ele tem uma linhagem grega. Muitos dizem que ele começou a ensinar, ele morava na cidade de Antioquia, na Síria.
mas ele tinha uma origem grega. Ele era muito inteligente. Como que sabe que era Lucas? Você vai ver que não tem muitas citações, ele não se preocupou em colocar o nome dele nem no Evangelho de Lucas e nem em Atos. Mas os estudiosos subentendem, isso é a maioria, todo mundo quase, acho que com raras exceções, tem muita firmeza que foi Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. Porque, pelas simples exposições que ele usava um tipo de grego com muita qualidade. Ele escrevia muito bem o grego, e as mesmas palavras gregas que tem no Evangelho de Lucas tem em Atos também. Tem uma identidade que faz realmente entender que Lucas participou de todo esse movimento do Evangelho. E quando ficou instituído que falou, não, realmente foi Lucas que escreveu, os pais da igreja, eles afirmaram isso depois de 180, no ano 180 depois de Cristo, um pai da igreja chamado Irineu, ele afirmou com certeza, não, foi Lucas que escreveu, depois de muitos estudos, e ficou conhecido como Lucas, o escritor de Atos. Lucas é historiador, médico. Alguns entendem que Lucas poderia ser advogado e estava advogando para Paulo, escrevendo um relatório, um ofício, né? um escrito judicial para defender Paulo na prisão. Outros entendem que Lucas estava escrevendo apenas para um cristão. Eu já vou emendar aqui. Para quem que ele escreveu? Você sabe muito bem. Se você ler em Lucas capítulo 1, ele começa assim, ó, muitas pessoas decidiram escrever os relatos de tudo que aconteceu, mas eu pesquisei, investiguei e vou falar isso para você, ó, excelentíssimo Teófilo. Se você ler Lucas 1, 2, 3, vai falar que ele direciona essa carta para Teófilo, que era, alguns acreditam que era um romano muito influente na época, muito rico, um nobre romano, outros acreditam que era uma autoridade judiciária na época, mas não dá para ter certeza de quem era Teófilo. Em Atos capítulo 1, versículo 1, ele fala de novo, olha, eu estou escrevendo um segundo volume, Teófilo. Então ele fala, foi para esse cara que ele escreveu, Teófilo. Uma curiosidade, Teófilo quer dizer amado por Deus, né? Aquele a quem Deus ama. Então, com certeza, Teófilo era alguém que estava interessado pelo Evangelho. Eu não tenho dúvidas que se ele era uma autoridade ou não, esses escritos impactaram a vida de Teófilo grandemente. Eu anotei outras coisas sobre o livro de Atos, e alguns dos propósitos eram provar a legitimidade do Evangelho, que não era uma religião nociva, como os judeus falavam. Os judeus diziam que o Evangelho de Jesus, né, as boas novas, o caminho, era perigoso. Ele queria falar que queria roubar a glória do imperador, queria tirar do imperador a legitimidade de governar, eram baderneiros, mas não é verdade. Os cristãos daquela época, eles contribuíam com a cidadania naqueles tempos, eles eram grandes cidadãos, eles eram incentivados a serem bons cidadãos. Inclusive, Paulo vai incitar os escravos, não é? Tem gente que quer relacionar o Evangelho a uma cultura socialista, comunista, uma revolta dos pobres, mas a maioria dos que seguiam o caminho eram escravos, e Paulo e outros escritores vão incentivar: escravos, tratem o seu senhor com honra, trabalhem direitinho como se fosse para Deus. Então era uma religião legítima, ela não trazia perigo para o Estado romano, para o Império, ela trazia bênçãos para o Estado. Ele queria provar isso no seu escrito. Outra coisa é que você vê que ele coloca muitos romanos que aceitaram o Evangelho, como Cornélio e cônsuls, né? Tem o procônsul Sérgio Paulo, em Atos 13, 12, fala que ele se converteu ao Evangelho, não resistiu ao Evangelho. Então ele vai colocar algumas autoridades romanas que se converteram ao Evangelho ali, para provar: Roma é legítimo, o Evangelho é Deus querendo abençoar vocês, né? Então ele quer provar isso. Segunda coisa, ele mostrar, a igreja expandiu apesar das perseguições. Nós expandimos, não tem como vocês negar isso. Nós chegamos em muitos lugares. Por que nós chegamos? Porque é verdade o que nós estamos falando. Uma mentira, ela acaba. Uma mentira, ela tem tempo. Mentira tem perna curta, não é verdade? Não é assim que dizem? Mas Lucas está escrevendo isso, falando assim, ó, estou escrevendo esses relatos para mostrar para vocês que não é uma mentira. Nós estamos morrendo por causa disso. Nós estamos arriscando nossa cabeça, porque nós acreditamos que isso seja verdade e Deus fez acontecer. Porque uma mentira, ela não se expande, mentira, claro que alguém contou uma mentira e isso se espalha rápido, mas ninguém morre por uma mentira. Ele está querendo provar que a mensagem de Cristo é verdadeira e ela muda a vida das pessoas. Em terceiro lugar, ele tenta mostrar
o espantoso crescimento da igreja, apesar das limitações humanas. Como eu disse, a maioria dos cristãos na época eram escravos. Não tinha gente que conseguia impulsionar isso com influência, mas mesmo assim o evangelho chegou nos mais altos níveis de hierarquia no reino, no Império Romano, na cidade, nas províncias. Ela era desprovida de recursos, os grandes membros, a maioria dos membros eram escravos, e mesmo assim o Império Romano ficou infectado pela doutrina de Jesus. A quarta coisa é evidenciar que a oração e a palavra são os vetores do crescimento. Ele falou assim, nós não temos mais nada, nós não fazemos truque. Nós oramos e observamos a palavra. É isso que faz a gente crescer. A quinta coisa é mostrar que o Espírito Santo fez a igreja expandir. Foi o Espírito Santo. Ele quer mostrar que o ser humano ele é limitado e só Deus poderia fazer uma mensagem chegar em tão pouco tempo no mundo todo. Só o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, se ele em Atos, ele vai mostrar sabedoria, discernimento, administração da igreja. O Espírito Santo vai guiar isso, vai guiar curas, vai guiar sinais. O Espírito Santo, em uma parte, ele vai impedir que eles preguem o evangelho em um lugar. Ele fala assim, impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Então, o Espírito Santo até proibiu eles de pregar em algum lugar, para eles pregar no lugar que o Espírito Santo queria, porque o Espírito Santo estava guiando tudo. É mais um aprendizado aí para a igreja, né? Fazer coisas para Deus sem Deus é a pior burrada. Sexta coisa, ele vai falar do triunfo e a vitória do reino de Deus sobre as trevas. Atos vai relatar todas as vitórias que o reino de Deus venceu as trevas. Primeiro, foi destrutivo contra o paganismo. Venceu o legalismo fariseu. Destruiu o liberalismo saduceu em Jerusalém. Ele venceu o culto ao imperador. Por último, ele acabou com o culto ao imperador. Como assim ele acabou com o culto ao imperador? Alguns imperadores surgiram na época, eles tinham uma vontade de ser Deus, de ser cultuado como Deus. E o evangelho de Jesus, ele incentivou os homens a lutar contra isso. Não, você é só um homem, você não deve ser adorado como divindade. Você não é divindade. E ele vence primeiro as religiões judaicas que lutavam muito contra o evangelho. Ele vence o sincretismo samaritano também, né? Os samaritanos acreditavam nos escritos de Moisés, mas também acreditavam em muitas outras coisas, era muito misturado. Então, quando chegou o evangelho de Samaria, venceu o sincretismo. E em Atos também vai falar sobre a história de uma cidade chamada Éfeso, que as pessoas queimaram os seus livros de feitiçaria, de feitiços, de magia, porque eles entregaram de verdade a vida para Jesus. Para finalizar, que eu quero finalizar isso com você, e eu quero que você deixe seu comentário, eu quero que você deixe o que você aprendeu, eu quero incentivar você a fazer um videozinho aí, postar no seu stories. Hoje eu aprendi isso sobre Atos, eu vou começar a ler Atos. Eu quero incentivar você a ler Atos de novo agora, depois com essa perspectiva. Eu quero incentivar você a ler o livro de Atos e incentivar você a pesquisar mais. Eu sou um cara muito preguiçoso, não pesquiso tanto. Eu comecei a pesquisar mais agora, depois que o Espírito Santo me tocou nisso. A minha esposa, ela pesquisa muito, eu falo, amor, vamos fazer tal coisa, ela vem, ela faz uma pesquisa. A gente está escrevendo um livro, eu leio um tanto, ela lê 10 vezes mais, ela traz mais informações, ela pesquisa sobre o que pode ser, o que não pode. E eu acho que uma grande chave do livro de Atos, que Deus falou muito comigo no livro todo, é que o Espírito Santo, ele não anula o trabalho que você tem para pesquisar, para ler, para estudar. Lucas, ele pesquisou. Ele investigou, ele foi conversar com pessoas, ele foi escrever, ele foi pegar informação. Você que está fazendo faculdade, você que está cursando alguma coisa, você que está simplesmente querendo aprender mais de Jesus, não tenha preguiça de estudar, não tenha preguiça de aprender, porque Deus ele não vai entregar as riquezas dele para preguiçoso. Se você quiser mais, Deus tem mais. Pesquisa, estudo, não anula o que o Espírito Santo faz. Lucas pesquisou, mas isso não anulou o que o Espírito Santo fez através de Atos. Eu tenho muitos amigos que falam, Atos é o melhor livro, todo mundo gosta de Atos. Porque no livro de Atos dos Apóstolos reuniu um cara cheio do Espírito Santo, que tinha vontade de pesquisar, para mostrar para outras pessoas o que realmente aconteceu. E que você nessa geração seja essa pessoa, sem preguiça, que quer ir mais fundo para aprender sobre o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos vai mostrar como Jesus, o Senhor, através do Espírito Santo, enviando o Espírito Santo, fez o Evangelho chegar até nós hoje. Através de homens simples, homens normais, que fizeram a diferença.
você pode ser esse nos dias de hoje. Que Deus te abençoe, um beijão. Faz o seguinte, compartilha com seus amigos. Se o vídeo foi legal pra você, compartilha. Comenta aqui, pra gente saber o que você tá pedindo. Pede vídeo, fala, Vitor, faz vídeo assim, ó. Fala sobre isso e a gente vai continuar falando sobre o livro de Atos. Vamos falar sobre Atos 1, 2, 3, vamos falar muito sobre Atos. Mas antes tem essa introdução aí. O que eu preciso saber antes de começar a ler Atos. Tamo junto, Deus te abençoe.